Bom pessoal, meu nome é Adriano. Eu vou dar continuidade aqui ao conteúdo que o Elvésio começou, referente à interpolação polinomial utilizando a forma de Lagrange. Então, da última vez o Elvésio começou um exemplo, mostrando lá alguns pontos da temperatura em determinados horários do dia. Então, o que eu vou fazer aqui agora é demonstrar que aquela função que ele obteve lá, a função do polinômio interpolador, ela realmente está correta. Aí vamos demonstrar aqui para ver se está correto ou não. E para isso eu estou utilizando aqui o software GeoGebra, que eu vou adicionar aqueles pontos aqui, colocar a função interpoladora que ele obteve e verificar se a função, se a curva ela passa por cima dos pontos. Tá? Então lá ele tinha 3 pontos e esses 3 pontos aqui eu vou dar um apelido para eles. O primeiro ponto eu vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Tá, o primeiro ponto, aqui o ponto A, ele vai receber no eixo x 6 e o valor de y 17. Aqui o ponto B, o valor de x é 12 e o valor de y é 26. E o ponto C, o valor de x é 18 e o valor de y é 24. Aí, como ele explicou lá, é a temperatura aqui às 6 horas da manhã, 17 graus, ao meio-dia, 26 graus, e às 18 horas da tarde, 24 graus. Então, agora eu vou adicionar aqui também nas variáveis do GeoGebra a função que ele conseguiu obter lá no exemplo anterior. Então, f de x igual a 17 vezes x ao quadrado menos 30x mais 216 sobre 72. Então observe que ele já vai começando a montar aqui a curva lá no plano cartesiano, e ao final aqui da equação essa curva vai passar por cima de todos os pontos. Muito bem, continuando aqui, mais 26 vezes x ao quadrado menos 24x mais 108 dividido por menos 36 mais 24 x ao quadrado menos 18x mais 72 dividido por 72. Então aqui eu finalizei a equação, e se eu observar aqui no programa, eu posso demonstrar que a equação que ele obteve lá no exemplo ela está correta, porque aqui o polinômio interpolador ele passa por cima de todos os pontos. Bom pessoal, então após nós fazermos a demonstração aqui de como que ficaria aquele exemplo no software GeoGebra, nós vamos mostrar como que fica o polinômio interpolador de Lagrange utilizando uma linguagem de programação. Aqui no caso nós desenvolvemos esse algoritmo utilizando a linguagem de programação Python. Então foi criado aqui um notebook com aquele exemplo anterior que nós fizemos. Então nós estamos utilizando aqui. Na primeira célula nós estamos importando aqui as bibliotecas que vão ser utilizadas. Essa SciPy é a que possui a função interpoladora de Lagrange. Então, esse matplotlib nós vamos usar para mostrar o gráfico, e essa NumPy aqui é para fazer a manipulação do nosso array. Então, importando aqui essa célula, executando ela. Aí vamos aqui para a definição dos nossos pontos. Então aqui nós temos OR e temp. Então aqui seria o eixo X, que é o eixo das horas, e o eixo das temperaturas. Então cada par aqui está associado um com o outro, né? No eixo X é 6 horas, 17 graus, 12 horas, 26 graus e 18 horas, 24 graus. Então vamos executar aqui
essa célula. Vamos iniciar aqui o nosso vetor, que vai ter a nossa função interpoladora, que vai ser esse result. E aqui nós estamos fazendo nessa próxima célula a interação da fórmula de Lagrange. Então aqui nós estamos fazendo o somatório e aquele produtório do teorema lá que o Helvésio apresentou. Então, executando ela, nós vamos ter aqui todas as temperaturas e em todos os horários do dia, baseado somente nesses 3 pontos aqui que estão definidos, que são os pontos que eu sei. Então aqui nós rodamos aqui essa outra célula que vai mostrar aqui o gráfico com os pontos que nós temos definidos. Que no caso são os 3 pontos lá, o ponto 6, o ponto 12 e o 18. Eles estão dispostos aqui nesse gráfico. Então, a nossa função interpoladora ela já está definida também. Ela foi definida aqui nessa célula. Então, após ela ser definida, nós vamos colocar ela aqui também para ser demonstrada nesse gráfico. Aqui na linha de baixo já foi digitada aqui a linha. Então, essa linha aqui ela vai traçar a nossa função interpoladora, igual aquela que ficou aqui no GeoGebra. Tem os pontos e passa aqui a função interpoladora por esses pontos. Então agora se eu executar aqui, mandando mostrar a minha função interpoladora, ela vai ser exibida lá no gráfico. Então com isso daqui, eu tenho mais ou menos o valor aproximado de temperatura para as horas que estão faltantes aqui nos meus dados que estão tabelados. Então, como eu disse anteriormente, todas as temperaturas do dia elas estão armazenadas aqui nesse vetor result. Então, só para fazer a demonstração aqui agora, na linha de baixo, eu vou colocar aqui o meu vetor, que está guardado a todas as minhas temperaturas, result, que o polinômio de Lagrange aqui calculou. E aqui eu quero saber qual era a temperatura, vamos ver aqui, às 6 horas, tenho 12 horas e às 18 horas. Eu quero saber qual era a temperatura às 15 horas da tarde. Posso colocar aqui às 15 horas da tarde. E ele vai estimar para mim um valor aproximado aqui de temperatura de acordo com a nossa função interpoladora aqui. Então aqui às 15 horas, aqui no meu eixo X, a temperatura estava aproximadamente 26 graus. Então, só para a título de curiosidade também, se eu colocar aqui um ponto que eu já conheço, por exemplo, aqui eu já conheço o meu ponto 18. Eu sei que às 18 horas a temperatura é de 24 graus. Se eu for colocar aqui no meu vetor de resultados, às 18 horas, é para dar um valor aproximado de 24 graus. Então, no meu novo vetor aqui de temperaturas associado às horas, às 18 horas, ele tem 23.999, que arredondando isso daqui daria também às 24 horas, que é a temperatura que eu sei aqui inicialmente nesse dado horário.